Olá, boa noite. Ele é responsável por alguns dos mais importantes programas do governo federal. Mobilidade urbana, saneamento básico e o carro-chefe da gestão Dilma Rousseff, Minha Casa Minha Vida. Boa noite, ministro Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, hoje no Frente a Frente. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, Denise, minha colega de apresentação. Boa noite, Leandro. Boa noite, ministro. O ministro Aguinaldo Ribeiro é paraibano, foi 2 vezes deputado estadual e em 2010 elegeu-se deputado federal e desde fevereiro do ano passado é titular do Ministério das Cidades do governo Dilma Rousseff. Em breve, vamos começar as perguntas. Muito bem, estamos ao vivo em rede nacional. Denise já está conectada no Twitter dela, @DeniRotemburgo, sempre vai aparecer na sua tela. Você pode mandar suas perguntas, quem quiser participar, para 0 operadora 17 33558432 ou também para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Contamos com a sua participação, estaremos aqui até às 23h40. Ministro, uma honra tê-lo aqui. Nós estamos, digamos assim, né, Denise, no primeiro tempo da Copa do Mundo, é a Copa das Confederações. A sua pasta é responsável por obras de mobilidade urbana, envolve VLT, envolve BRT em várias capitais sede e principalmente agora, em meio a esse alvoroço popular aí, nós podemos ter a garantia do Ministério das Cidades de que o ano que vem esses manifestantes que hoje vão às ruas não terão motivo para ir às ruas reclamar de transporte público, no que concerne a Copa pelo menos? Bom, primeiro nós precisamos destacar um pouquinho da história recente do Brasil no que se refere a transporte público. Nós tivemos, na verdade, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, tivemos uma falta de investimento nessa área no país. Inclusive as empresas, a exemplo da BTU, a exemplo do GEIPOT, que eram empresas de planejamento dessa área de transporte urbano, essas empresas, inclusive, deixaram de operar, de existir, em função exatamente da falta de um programa de investimentos na área de mobilidade urbana, de transporte público de qualidade de massa. E esse programa foi retomado recentemente, né? Nós temos, a partir não só da Copa, porque quando a gente fala em mobilidade, as pessoas associam num primeiro momento a Copa, mas é importante destacar que este programa é voltado, na verdade, para as pessoas, para as cidades brasileiras, que ao longo do tempo e com o movimento de concentração nas grandes cidades brasileiras, hoje nós temos 84% das pessoas morando nas cidades, o que há 50 anos atrás era exatamente o inverso, não nas mesmas proporções, mas tínhamos uma grande concentração na zona rural. E isso trouxe, sem dúvida nenhuma, uma demanda muito grande. Nós tivemos vários problemas com relação a isso. E isso fez com que nós tivéssemos esse ato muito grande nos investimentos na área de mobilidade urbana, o que foi retomado agora, no final do governo Lula e continuado pelo governo Dilma Rousseff. Uma coisa importante destacar é que nós, a partir desses programas, é importante destacar que o Ministério das Cidades, o governo federal, não executa as obras. As obras são feitas em parceria com os governos de estado e as prefeituras. Então, nós transferimos através de contratos de repasse de OGU e de financiamento quando há o aporte de recursos em caso de financiamento. Agora, ministro, na época que o Brasil foi escolhido sede da Copa do Mundo, em 2007, em Zurique, o ex-presidente Lula prometeu mundos e fundos, disse que o brasileiro iria encontrar, quando começassem os Jogos, um país moderno, com tudo funcionando, com uma economia bombando. Ele chegou a usar a expressão que a FIFA iria ver a pujança e a força da economia brasileira. E, de repente, os Jogos faltam aí falta um ano para os Jogos da Copa, já estamos na Copa das Confederações, como o Leandro lembrou bem, e o que se vê, o sujeito olha para o lado, o transporte público não é eficiente, as obras
estão meio paralisadas. Os aeroportos, alguns em obras, mas quase todos a mesma coisa. Não existe aí nessas manifestações um pouco de frustração, uma vez que, além de não ter mobilidade, o cidadão ainda pega ali o transporte caro, não tem acesso ao estádio, porque o ingresso também é caro, e mesmo aqueles que vão ao estádio, chega lá um cachorro-quente, é uma fortuna. Como é que o senhor vê assim, existe essa frustração da população em relação à Copa do Mundo? O governo falhou nisso? Eu acho que a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, o que nós temos que fazer uma avaliação num primeiro instante, que eu acho importante, é que quando você tem uma economia como a nossa economia, que transformou a realidade hoje do brasileiro, e aí a gente tem que observar sob a ótica do seguinte: nós tínhamos uma concentração grande de pessoas vivendo na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas migraram, nós tivemos uma mobilidade social, nós aumentamos a renda dos brasileiros, os brasileiros tiveram sua renda ampliada, seu poder de compra, com acesso a bens de consumo, a bens duráveis, a tudo aquilo que antes era negado a essa parte da população. Então, evidentemente que isso vai gerando novas demandas, novas necessidades, até porque nós vamos ficando mais exigentes. E isso é bom, nós temos que olhar, eu olho para isso como um fator positivo. O país melhorou, nós melhoramos, nós hoje somos um país que avançamos muito em várias áreas e vários setores, basta nós olharmos para um passado recente. Agora, cada vez mais em que nós vamos avançando, mais exigentes nós vamos ficando como brasileiros, e isso é bom. Então, eu vejo que a Copa do Mundo, e olhando especificamente para a Copa, nós temos a transformação do país, do ponto de vista de um país de infraestrutura, ele não se dá de um ano para outro. É impossível, e não vamos aqui ter essa falsa ilusão de que se constrói um país de infraestrutura de um dia para outro. Mas a escolha do Brasil foi lá em 2007. Nós temos obras de infraestrutura que são, só para você ter uma ideia, no BRT Transcarioca no Rio de Janeiro, nós estamos concluindo, vamos entregar para a Copa, foram 3.500 desapropriações, quer dizer, não são intervenções que são fáceis, em razão de que o hiato da falta de planejamento, o hiato do não investimento causou vamos dizer assim, essa demanda reprimida em termos desses investimentos. O que são obras do governo federal de mobilidade no que concerne à Copa do Mundo, o que são obras de prefeituras, o que são obras de Estado? Nós chegamos no Galeão, no Rio de Janeiro, nós vemos um grande viaduto bonito sobre a Bahia sendo construído, está lá BRT, mais a placa do Rio de Janeiro. Onde é o BRT do governo federal? Esse ali? BRT que você se refere. Mas ali só tem a placa do Rio de Janeiro. Mas essa é a obra que são recursos do governo federal, com a participação também do prefeito está lucrando ali. Eu acho que a preocupação, a gente não tem que estar preocupado com isso, que, na verdade, todos os recursos são do... O presidente Dilma já reclamou, quando ela vai inaugurar uma obra, ela reclama, né, Denise, que não vê uma placa do governo federal, o dinheiro é todo do governo federal, o prefeito coloca o nome dele, coloca o nome do governador, não tem o nome dela. Dela não, do governo federal. Mas, em suma aqui, quais são as obras hoje de VLT, BRT, para a Copa do Mundo que o Ministério está tocando? Em quais cidades? Em todas as cidades da Copa nós temos obras. Onde vai ter VLT, por contratadas. Exemplo? Aonde não vamos ter obras para a Copa, ou seja, não é para a Copa, que as obras não estarão prontas que não estão mais dentro para a Copa, não estão na matriz de responsabilidade. Aí nós temos o exemplo de Manaus, o exemplo da própria Brasília, o exemplo de, poderia dizer, algumas obras de... Deixa eu lembrar aqui, para Manaus eu já falei, Brasília já falamos, também Salvador, que não chegou a entrar, inclusive, na matriz em função do cronograma. São Paulo, o Monotrilho de São Paulo, que é uma obra nossa também, que em parceria com o governo do Estado, que ficou fora da Copa, em razão exatamente de cronogramas. Mas é importante destacar, eu faço questão de destacar, que essas obras que estão sendo realizadas e que são obras de mobilidade,
são obras que estão sendo entregues aos donos da casa. Nós não estamos fazendo essas obras para os turistas. Nós estamos para aqueles que vêm visitar e assistir os jogos. Nós estamos realizando essas obras para os brasileiros, para nós. Nós estamos apontando a casa para a festa, que será a Copa do Mundo, né, que acontecerá em 2014. Mas o essencial é que esse investimento está sendo feito para transformar a vida dos brasileiros que aqui estão. Nós queremos diminuir o tempo de transporte das pessoas, sobretudo nos grandes centros. Nós já estamos trabalhando, é importante destacar isso, num programa chamado Médias Cidades. São 7 bilhões que nós estamos investindo agora. Para quê? Para que se evite o que aconteceu nas grandes cidades, que foi a falta de investimento por muito tempo. Então, nós estamos agora atendendo as cidades de 250 mil a 750 mil habitantes com esse foco. Ou seja, se a gente pode fazer um investimento planejado nesses municípios, por que é que não vamos fazer? Eu me lembro, por exemplo, de Itaipu, né? É um exemplo clássico. Itaipu, quando se foi construir Itaipu, se dizia que era um elefante branco, porque o Brasil não ia precisar de tanta energia. E a gente viu qual foi a história que nós vivemos no Brasil com relação à geração de energia. Então, isso é o quê? Planejamento. E aí, faltou, sim, não a cultura do planejamento do Brasil, por longos anos se deixou de fazer planejamento e investimento em diversos setores e mobilidade urbana é um deles. Tem uma pergunta aqui sobre as manifestações. José Monte Aragão, deve ser aqui do Distrito Federal, que ele disse que acompanha muitas coisas do DF. Ele quer perguntar ao ministro o que ele acha das manifestações do povo contra a incompetência, do que ele diz ser incompetência desse governo do PT. Olha, da oposição. É oposicionista, né? Todo tipo de manifestação é legítima. A gente, num regime democrático, a gente tem que encarar todas as manifestações como legítimas, desde que haja o respeito também ao direito do contrário, do contraditório, né? Eu acho que isso é o que deve permear um regime democrático. Então, eu encaro com legitimidade, embora as manifestações não há um tema, pelo que a compreensão que nós temos até então, até agora, que não há um tema específico, né? Começou com a questão das passagens, que é um tema municipal, é importante destacar, é o município quem trata da questão do transporte público, é gerenciado pelo município. E depois teve vários outros focos, né? E aí esses focos estão pulverizados, né? Há muitas manifestações, tem gente protestando por diversos assuntos distintos. Estão assustando. A presidente Dilma acaba de ir para São Paulo para conversar com o ex-presidente Lula para se orientar, pelo que nós sabemos. Hoje ela já estou no assunto. O senhor tem notícias de prefeitos de capitais, nós também temos, de que estão preocupados sobre quinta-feira, que serão as grandes mobilizações no país inteiro. O que nós podemos esperar disso aí do governo? Como o governo está acompanhando isso? Os ministros? Nós estamos avaliando, analisando, avaliando todo esse processo de manifestação, que, repito, é legítimo. Faço ressalvas, como todos os brasileiros fazem, né? A questão de você fazer a sua manifestação respeitando, inclusive, o próprio patrimônio público, que é do povo, que algumas pessoas pensam quando estão agredindo, quebrando o carro de polícia, está agredindo o governo como se não for do próprio povo. Então, acho que isso é que a gente faz essa ressalva. Mas acho que é legítimo. É um novo momento que a sociedade brasileira está vivendo. Repito que é importante destacar. Há um novo momento dessa sociedade brasileira que atingiu e conquistou muita coisa e que passa agora a demandar novas conquistas. Então, isso é natural nesse processo. A gente tem que compreender isso. Houve alguma avaliação, alguma orientação por parte do Palácio do Planalto ou alguma área do governo, como a CRI, a área de inteligência, né, a ABIN, alguma orientação? Como os ministros devem proceder, se tem alguma orientação geral para o governo em relação às manifestações?
Não, nós temos assim, não temos assim uma orientação específica, até porque acho que essa compreensão sobre não só a natureza da manifestação, mas a forma como ela está se dando, né? Antigamente você convocava as manifestações via panfleto, via carro de som. Então hoje estão se utilizando as redes sociais num processo absolutamente, não diria novo, porque nós já vimos num passado muito recente, mas não há ainda essa interpretação, vamos dizer, de qual é a natureza dessas manifestações e como esse processo vai se dar ao longo dele, até porque você não tem, é diferente, você não tem uma liderança como habitualmente se tem em movimentos como esse, né? Você tem sempre alguma liderança que se negocia, se senta à mesa para discutir as questões, a pauta de negociações com essa liderança, e ao mesmo tempo você tem uma pulverização de reivindicações, ou seja, são reivindicações das mais diversas áreas e dos mais diversos níveis, né, de demandas. Então, eu acho que seria precipitado fazer uma avaliação dessa sem que realmente a gente possa ainda ter mais a avaliação do que simplesmente só a insatisfação por insatisfação. Tem umas perguntas aqui no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, que sempre participa aqui conosco. Obrigada pelas suas perguntas. Ele quer saber se, com essas manifestações, o senhor acha que os marqueteiros dos presidenciáveis terão que rever o conteúdo político de suas campanhas. E aí ele pergunta também se o seu partido fará alguma avaliação, ou já fez, sobre as possíveis consequências dessas manifestações para as eleições de 2014. Eu acho que essas manifestações fazem parte de um processo da sociedade brasileira. E é evidentemente que todos nós temos que estar avaliando, discutindo essa questão. É um momento novo, repito, acho que para todos nós brasileiros. Então, nos cabe sim, é imperioso essa avaliação, essa discussão no âmbito dos partidos. Acho que também os marqueteiros e, enfim, sociólogos, todos aqueles que discutem os movimentos de uma sociedade, haverão de estar atentos a esse momento que o país está passando e aprofundar essa avaliação, essa discussão, para seguramente nós termos novos desdobramentos do ponto de vista até da apresentação, vamos dizer assim, das propostas e face a essas novas demandas do Brasil. O senhor é parlamentar. Ontem os manifestantes aqui em Brasília tentaram invadir o Congresso, perguntaram para eles se eles queriam uma audiência, que eles queriam se encontrar com o presidente da casa. Eles disseram que não, que eles queriam era tomar o Congresso Nacional. Nas manifestações anteriores de grande porte, diretas já, e também na questão do impeachment do ex-presidente Collor, os manifestantes chegavam à porta do Congresso e diziam, por favor, nós queremos esta emenda pelas eleições diretas, queremos que seja aprovada uma emenda constitucional permitindo eleições diretas. Na época dessas manifestações contra o governo Collor, os manifestantes chegaram na porta pedindo o impeachment do então presidente. Agora eles querem invadir eles disseram, não, nós queremos o Congresso Nacional, nós não queremos conversar com vocês, nós queremos o Congresso Nacional. Como é que o senhor vê? O senhor acha que vem aí uma nova, essa massa que está indo para a rua, ela quer uma nova representação política, ela vai se organizar para isso? O senhor acredita que pode chegar a esse ponto? A gente começa a pensar, o Congresso é a casa do povo. O senhor é parlamentar, né? No Congresso é a casa do povo, né? Então, deu para ver. No momento que o povo não quer levar o projeto, quer entrar no... Eu acho que é salutar a discussão. Eu, por exemplo, defendo, embora o Congresso não tenha tido como pauta e como agenda sua, por exemplo, uma reforma política, que eu acho que tem vários pontos a serem definidos, e seria muito bom que a própria sociedade, né, ela colocasse na sua pauta de prioridades
a questão da reforma política. Eu acho que é salutar isso para o processo. O nosso sistema de representação é o sistema que foi, e o que nós estamos vivendo, conquistado pelo povo. Não é o povo brasileiro que decidiu. Você citou o exemplo das diretas, que foi o processo que se deu para que o povo pudesse decidir, e esse mesmo povo conquistou. E eu acho que isso é autêntico, eu acho que faz parte dentro desse processo. Então, eu não vejo, de minha parte, eu não tenho nenhum tipo de temor com relação à questão da relação do Congresso com a sociedade, até porque é a sociedade quem dita, ela que se faz representar. Se esse modelo, a sociedade começa a perceber que esse modelo está vencido, vamos dizer assim, ou se esse modelo é um modelo que precisa ser rediscutido, eu acho que por que não pôr na pauta e na agenda do próprio Congresso essa discussão? Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de desejo e manifestação, desde que essa manifestação ela seja legítima, né, que tenha a legitimidade do povo, e seja apresentado dessa forma. Eu acho que cabe discutir. O Congresso existe para isso, para fazer essa discussão, promover essa discussão. Então, eu acho que é um momento, inclusive, se essa for a pauta que possa aparecer, né, como resultado, que pode acontecer. Por isso que eu disse, ainda não está muito claro do ponto de vista da compreensão da pauta das manifestações, né? Porque nós temos ali uma pauta pontual, que é a questão a discussão do reajuste de preço das passagens, é um tema absolutamente pontual. E temos outros temas que estão, vamos dizer assim, que podem ganhar força durante essas manifestações, e que aí será o desaguadouro natural de um segundo momento. Nós vamos discutir esses temas já. Agora nós vamos pedir um intervalo. Eu e Leandro Mazzini conversamos hoje com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter, que aparece aí embaixo da sua telinha, @DeniRotenburg. Voltamos já. Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Ministro, o seu Ministério foi um dos mais atingidos aí pelo corte de verbas. Foram mais de 4 bilhões este ano, especialmente nas emendas dos deputados e senadores, aquelas pequenas obras que eles solicitam para os municípios que são bases eleitorais, mas, enfim, são cidades que também precisam de obras, como todas as outras cidades do Brasil. Como é que o senhor está fazendo para se explicar ou para tentar dar uma justificativa para a população dessas cidades que acabaram ficando sem a perspectiva de ter uma obra, e também para os parlamentares que a apresentaram, uma vez que a base está muito rebelde ultimamente, e um dos temas é justamente essa questão das emendas parlamentares. Bom, Denise, na verdade não houve o corte, houve o contingenciamento, que é um procedimento quase que corriqueiro, anualmente, ao longo dos governos. É como uma represa, né? É uma represa. Fica preso ali, não pode liberar. O que há é o seguinte, aquelas rubricas ficam bloqueadas, vamos dizer assim, enquanto os limites orçamentários vão sendo liberados. Hoje, por exemplo, nós tivemos um limite liberado de cerca de 480 milhões de reais. E esse limite começa a ser operacionalizado já a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, para a execução orçamentária de 2013. E isso, você colocou bem, foi especificamente com relação às emendas parlamentares. O contingenciamento foi nas emendas parlamentares. Durante o ano, aí nós temos, durante todo o exercício de 2013, nós temos a liberação paulatina desses recursos para o empenhamento e, portanto, o contrato das obras com os diversos municípios. Então, nós acreditamos que até o final do ano nós vamos ter aí um volume bastante expressivo
daquilo que está programado para 2013, inclusive das emendas parlamentares. Se eu não me engano, o seu ministério é o único que não tem um orçamento próprio. Vem da Caixa, o dinheiro vem da Caixa, os projetos? Não, o orçamento nosso é próprio. Nós temos orçamento próprio, é um orçamento expressivo, é um orçamento grande. Mas o dinheiro vem... Não, nós contratamos a Caixa Econômica como mandatária nossa. O que é que a Caixa faz? Ela faz a operacionalização desses contratos. Na hora que eu firmo o contrato de repasse com o Estado ou o município, a Caixa recebe esse recurso, eu transfiro para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica faz o gerenciamento do contrato. E por esse gerenciamento nós fazemos uma remuneração. E como é que estão as obras de saneamento, ministro? Porque a sua pasta cuida do saneamento também. O senhor tem dados novos do relatório dos NIS, né? Sobre o saneamento, o avanço do saneamento do Brasil. O que o senhor pode adiantar para a população que está nos assistindo? Saneamento nós temos, é outro exemplo de área que se deixou de investir no Brasil por muitos e muitos anos. Só para você ter uma ideia, em 2006, 2005, nós tínhamos um volume de investimento em saneamento no Ministério das Cidades de cerca de 500 milhões de reais em obras. Nós tivemos agora, em 2012, esse valor em aplicação para a elaboração de projetos. Nós temos hoje, entre contratado e o que está em andamento de obras e selecionado, ou seja, a ser contratado, em via de ser contratado, cerca de 80 bilhões de reais para a área de saneamento. É um número expressivo. Nós conseguimos aprovar recentemente, na última semana, o PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. E o que é isso? É o planejamento de investimento. É o que não se tinha no país. Não se sabia como estava o setor de saneamento e o que fazer com esse setor. Apenas se tinha o discurso da universalização do saneamento no Brasil, mas nenhuma diretriz de como você universalizar. O que é que nós fizemos? Nós trabalhamos discutindo com a sociedade, foram feitas diversas audiências públicas, nós discutimos, aprovamos essas audiências públicas, levamos a diversos conselhos e no Conselho das Cidades, na última semana, nós aprovamos o Plano Nacional de Saneamento, que prevê um investimento até mais 20 anos de cerca de 520 bilhões de reais para nós termos a universalização de água e quase a universalização de esgoto, não só coleta, mas também tratamento do esgoto em todo o país. Então aí você diz o seguinte, o saneamento, mas por que se demora tanto? Nós temos um sistema que aí é a natureza do nosso país, do próprio tecido de saneamento histórico que nós temos. O que é isso? A titularidade é do município, ou seja, o poder de concessão está no município. Na maioria dos estados foi delegado aos estados, que criaram empresas públicas estaduais, que comandam essa política em seus estados. E esse serviço se dá nos estados por essas empresas. Nós temos aí e aí era a natureza do país. É bom lembrar, porque é isso que eu repito, o país melhorou. Quais são os números de saneamento? Que melhorou pelo seguinte, porque a gente não tinha capacidade de investimento. Quem não lembra, por isso que eu digo, as necessidades do povo, elas estão avançando, e é bom que avance, porque antigamente você não tinha nem a casa. Hoje o brasileiro tem a casa, e ele agora quer o saneamento, com razão, e tem que ter o saneamento. Né? Mas antigamente você não tinha nada, você não tinha o que comer. Você hoje, havia grande parte da população brasileira que passava fome. Essa é a realidade do Brasil que nós tínhamos há pouco tempo, gente. Não estamos falando de gerações atrás, não. Estamos falando nós dessa geração, e aqui nós somos de uma geração jovem, né? nós alcançamos esse Brasil. Então, nós estamos hoje avançando muito na questão do saneamento básico.
temos hoje investimentos importantes em todo o Brasil. É evidentemente que precisamos a cada dia avançar, mas só para se ter uma realidade. Hoje, com o que nós temos de investimento por ano, nós já avançamos para cumprir aquilo que está no Plano SAB. Ou seja, se eu mantiver o nível de investimento anual, eu chegarei nessas metas de universalização num espaço de 20 anos. E aí é isso, não dá para fazer uma transformação. Em percentagem hoje, que nós temos saneamento para tratamento de esgoto nas cidades e água canalizada para... Dados gerais no Brasil, em números aproximados, nós temos cerca de 80% água, né, e temos em saneamento, em tratamento e coleta, nós temos aí esgoto menos de 50%, ou seja, nós temos aí um desafio muito grande pela frente. É um desafio enorme que nós teremos. Agora, além dessa questão do saneamento, que são obras do PAC, tem mais obras do PAC na sua pasta, né? Quantas são? Obras do PAC nós temos inúmeras obras, são muitas. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos hoje uma carteira de contratos no Ministério de 90 mil obras. Das obras pequenininhas, fazer tudo isso? As obras maiores, mais expressivas do ponto de vista dos recursos. E é possível terminar tudo isso num único mandato? Não, é absoluto. Nós temos obras que se iniciarão agora, que estão dentro desses 90 mil. Que estão dentro desses 90 mil. E nós estamos ampliando, porque esse processo é dinâmico. Nós vamos ter obra que tem uma... Nós temos aí um problema, por exemplo, numa obra dessa de saneamento, você começa com o licenciamento ambiental, né? A elaboração do projeto básico, que é outro problema que o país tinha. O Brasil estava acostumado a fazer obra, Denise, Leandro, era começando a obra, com, vamos dizer assim, um projeto que eu chamo basicão, que é o básico do básico do básico. Por isso que se demorava tanto a fazer obra, que se tinha tanto aditivo. Por quê? Porque você, no meio do caminho, tinha a modificação do próprio objeto. Você tinha ali um indicativo. Quando você ia fazer o descritivo, a especificação do projeto, que a gente chama do projeto executivo, que detalha toda a obra, você tinha o comprometimento tanto do valor da obra, que encarecia muito mais. E aí você está falando de aditivo, de aumentar preço, e é ruim para o Brasil você aumentar essa obra, como também você dilatava prazo. Mas por que os projetos executivos são tão caros? Custam milhões de reais às vezes, ministro. O senhor até me explicou isso um dia. Os projetos executivos eles não são caros, eles são baratos. Mesmo custando milhões de reais? Eles são caros os projetos que não detalham as obras. Esses são caros, porque esses terminam fazendo com que a obra custe muito mais e com que ela demore muito mais a ser executada. Quanto custa uma obra, por exemplo, que para no meio da obra por conta de um problema técnico? Quanto custa para o brasileiro? Quanto custa uma obra... Mas não tem muita obra do PAC parada, né? A situação aí de... Pelo menos a gente ouve falar todo balanço do PAC. Você tem obra, você tem natureza demais, você tem tanto problema de natureza, as mais diversas. Obras até com determinação judicial que pare, né? Com um problema ambiental, com um problema de Ministério Público, você tem as diversas fatores. Você diz assim, qual é o motivo? Um dos motivos que nós achamos que é relevante e por isso que nós mudamos essa questão de exigir muito o projeto executivo, o projeto básico, e por isso que você demora hoje a começar a obra. Por quê? Porque às vezes você fazia toque de caixa, então você fazia uma licitação com base num projeto muito básico, né, que se chama de licitável, mas que esse projeto não tem a consistência necessária para se manter o nível de obra. Então isso, notadamente, comprometia essa execução. Hoje, quantas obras estão paralisadas no seu ministério? Você tem esse levantamento? É difícil você ter um levantamento como esse, porque você tem um processo muito dinâmico, né? Às vezes você tem uma obra que foi paralisada aqui, mas também tem uma outra que foi retomada aqui, né? Mas eu diria para você que o grande problema
ao meu ver hoje, da questão de paralisação de obra, primeiro é projeto. Isso eu não tenho dúvida alguma. As obras param em função de ou projetos que são mal elaborados ou projetos que não estão ainda sobre o detalhamento de um projeto. Mas os prefeitos ainda não aprenderam a fazer projeto? Ou é o Ministério que não sabe filtrar ali, não tem ajudado? Onde está a deficiência? Se ainda está acontecendo isso? Existe primeiro é bom lembrar que nós vivíamos num Brasil que não investia, primeiro ponto. Então, só para você ter uma ideia, na questão de mobilidade urbana ou de saneamento, você tem vários escritórios que hoje estão sobrecarregados porque de repente, você não tinha investimento no país e de repente passou a ter. Então você tem uma demanda de projeto grande e você não tem aí é o trabalho de hora homem mesmo, é o trabalho de hora de consultoria, de elaboração desse projeto. Então esse foi a maior dificuldade. Outra era o seguinte, é que como não se acreditava que o recurso vinha, então o gestor lá municipal, lá na ponta o prefeito, não fazia projeto. Então ele não tinha estoque de projeto. Então quem assume, por exemplo, e aí nós temos um outro fator, que é por isso que eu defendo politicamente essa questão da reforma, né, política, é que nós estamos sempre mudando a gestão. Né? Então, essa nova safra de prefeitos, por exemplo, que assumiu agora, muitos deles assumiram e encontraram em suas prefeituras nada de projeto zero. Ele quer até fazer uma determinada obra, uma determinada ação, mas não tem o projeto e a partir daí é que ele vai elaborar o projeto. Existem projetos que você demora um ano, dependendo da complexidade, ou até mais, da complexidade dos estudos que precisam ser elaborados, para que ele fique realmente detalhado como projeto executivo. Muito bem, ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, nosso convidado hoje aqui no Frente a Frente, direto de Brasília. Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 33558432, pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou pelo Twitter da Denise Rotenburg, @DeniRotenburg. Temos muito que conversar ainda, temos ainda Minha Casa Minha Vida, mais saneamento. Pode mandar suas perguntas, voltamos já. Muito bem, voltamos ao vivo, direto de Brasília, no Frente a Frente. Hoje eu e Denise Rotenburg recebemos Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades. Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br e também para o Twitter da Denise, que vai aparecer na sua tela. Ministro, algumas rápidas colocações aqui de telespectadores que estão nos assistindo. Gostaria de mandar um abraço para o Jurandir Neves, lá de Santarém, no Pará. Para a Daniela Ribeiro, deputada estadual lá no Paraíba, que é a sua irmã, está nos assistindo, já tem até a pergunta dela para a Denise. E tem duas manifestações aqui, um cidadão de São José do Rio Preto, felizmente o nome dele saiu riscado no fax, ele diz: a Copa do Mundo não é uma boa, sou aposentado e não consigo sobreviver. O que a Copa vai trazer de bom para mim? Fica aí o desabafo desse cidadão. Obrigado pela sua participação. O Roberto Lino Machado também diz o seguinte: não acham, senhores, que é muito esperar que tudo ocorra às mil maravilhas nos protestos? Isso é uma tolice, já que os trabalhadores brasileiros estão aí nas ruas e há dinheiro gasto na construção de estádio e por aí vai. É a manifestação aí do Roberto Lino Machado. Gostaria de voltar com o senhor a respeito das obras do PAC, nós concluímos o segundo bloco nisso. Houve um grande avanço, em especial para o Ministério das Cidades, que faz essas obras junto a governos do Estado e especialmente prefeituras, na questão dos repasses. Houve digamos assim, uma desburocratização aí. Explique isso para os telespectadores. Antes o dinheiro demorava a chegar, agora está mais fácil. Nós estamos procurando ao longo desse tempo aprofundar essa eu não diria, acho que a gente precisa de uma modernização acho que a burocracia no país, a gente tem a boa burocracia, mas acho que tem a burocracia negativa que atrapalha a competitividade do país, a eficiência do país, e isso é um gargalo que a gente precisa vencer. Acho que esse é um dos temas, por exemplo, se cabe tratar, e eu espero que esses movimentos e essas manifestações tratem de alguns temas estruturais que o Brasil precisa mudar, né? E precisa mesmo. Por exemplo?
essa burocracia que nós temos hoje, acho que a gente precisa avançar na modernização da legislação, na própria questão da gestão do ponto de vista de resposta no que se refere a essa legislação, e é onde nós temos um problema hoje grande, em função de um Brasil que foi construído num momento inflacionário e de um Brasil que conseguiu sua estabilidade econômica e que parte agora a passos não só da consolidação dessa economia grande que o país hoje mas que avança na direção da infraestrutura que esse país precisa para continuar crescendo. Porque o país hoje terá sempre um limitador na sua infraestrutura para que ele possa continuar crescendo. Então, o Brasil não vai mais crescer se não tiver uma infraestrutura que permita que o país cresça. Por isso que está se investindo em porto, em aeroporto, em rodovia, em ferrovia, nas infraestruturas das cidades. Uma resposta desses investimentos? Porque o que a gente vê é que demora um pouco ainda, né, a surtir um efeito aí dessas novas medidas que o governo tem adotado. Nesse sentido, tem até uma pergunta aqui da Daniela Ribeiro, lá da Paraíba, sua irmã. Obrigada pela sua pergunta. Ela quer saber, o governo, através do Ministério das Cidades, firmou o primeiro PPP de mobilidade urbana do país. Como será? Aí eu quero complementar, quando é que a população vai ter uma resposta dessas medidas que o governo adota e dessas obras de infraestrutura que estão em curso? Então, eu acho que é importante destacar, num primeiro instante, o seguinte: nós temos hoje, e aí por isso que eu estou falando, a gente aponta como um momento difícil, que as pessoas estão pregando também um cenário de negativismo, que esse cenário não é o cenário que eu vejo. E vou dizer por quê. Eu tive, por exemplo, agora na Espanha, nós temos níveis de desemprego na Espanha que vão a patamar de 27%, 28% de desemprego. Nós hoje temos uma taxa de 5,7%, 5,6%, que aponta quase o pleno emprego no país. E parte desse plano de emprego se dá a programas como o próprio Minha Casa Minha Vida, mas a própria consolidação econômica que nós estamos vivendo. É engraçado, nós estamos, por exemplo, fazendo um comparativo com o nosso país, onde no trimestre que se anunciou de crescimento, no primeiro trimestre de 0,6%, né, as pessoas acharam que foi um desastre do ponto de vista do número alcançado, mas é bom lembrar que em 2012 nós tivemos 0,1% nesse mesmo período, o que representa que o país está retomando o seu crescimento econômico. Está retomando dentro de um patamar, talvez, de velocidade que não é o que ninguém quer, nós queríamos avançar mais rapidamente, mas é bom lembrar também que tem uma crise mundial, uma crise endêmica, inclusive, uma crise estrutural. De recuperação, por exemplo, nos Estados Unidos, embora na Europa no Brasil, ainda não tenha. Mas essa recuperação dos Estados Unidos não corre risco de levar os recursos de volta para a América do Norte? Nós hoje temos um Brasil diferente. E por isso que foi importante essa consolidação da distribuição de renda em nosso país. Nós temos hoje um Brasil que tem um mercado interno que é extremamente importante e que esse mercado interno está consolidado. Quer dizer, isso faz do Brasil um país, inclusive, de outro patamar em relação a outros países de primeiro mundo, inclusive. Se a gente for comparar com países que são economias aí históricas, né, consolidadas, que estão entre os mais ricos, hoje não tem um potencial como o nosso país tem. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos avançar na nossa infraestrutura, manter essa capacidade de investimento no país. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa continuar crescendo. Isso está avançando? Está. Nós vamos ter, por exemplo, nas obras de mobilidade aí para chegarmos na PPP. Na PPP. Nós tínhamos lá em 2011 nós tivemos o lançamento do Parque Grandes Cidades, que é exatamente essa obra que foi lançada em 2011, no fim de 2011. Nós tivemos o quê? A elaboração do projeto, né? Que é o quê? Essa primeira PPP é exatamente no Porto Maravilha,
ali no Rio de Janeiro, na revitalização do Porto do Rio de Janeiro. E vai ficar Um bonito. investimento de 532 milhões, um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com a participação nossa de 532 milhões de reais, aportando nessa PPP, que vai andar. Nós estamos vendo os aeroportos, os investimentos dos aeroportos, estamos vendo agora já as obras, que a gente estava discutindo só o projeto, a obra, o investimento, mas nós estamos vendo aqui em Brasília mesmo, o aeroporto de Brasília está avançando nas obras, os demais aeroportos no país, com algumas exceções, como o de Vitória e outros que tinham problemas que estão se retomando agora, mas nós vamos ter um volume de obras que estão se abrindo, né, de frentes de trabalho que estamos abrindo, que vai gerar oportunidade de emprego para os brasileiros, que reflete um termômetro importante do ponto de vista dessa consolidação econômica. Por que essas obras demoraram tanto para começar, hein, ministro? Porque a gente está chegando aí em 2013, a Copa é ano que vem, e essas obras já estavam aí, né, na praça há alguns anos. Se fala nessa, o VLT de Brasília, por exemplo, a gente fala desde de 2009, 2010, e não se vê. Quantos processos nós tivemos judiciais, por exemplo, em por alguns conta de processo, projeto básico versus projeto executivo? Projeto básico sobre a diferença entre os discute... dois projetos. Qual é o dos que permite aditivos? O aditivo, na verdade, Denise, ele serve para corrigir uma eventualidade. Essa aqui é a grande verdade. Mas a nossa legislação cria, admite o aditivo para corrigir uma distorção de uma eventualidade. Mas no Brasil, né, virou regra aditivo. Então se incorporou por conta exatamente da falta daquilo que eu falava, do projeto executivo contratado, que detalha ali, que faz um estudo de solo, por exemplo. Mas o aditivo vem no projeto executivo? Não, o aditivo ele é feito ao longo do contrato, ele é feito na execução da obra. Mas o projeto executivo, ele inibe um aditivo? Ele inibe um aditivo. Você pode até ter eventualmente um aditivo, que essa era a concepção. E esse eventualmente está aparecendo cada vez mais, não, ministro? Não, aí isso seria... Como a Denise lembrou bem, virou regra. O que é a eventualidade? É aquilo que é imprevisível, é que nem um projeto executivo conseguiu detalhar, conseguiu prever. Pode acontecer? Pode. É imponderável? É. Mas é uma exceção da exceção. Ministro, não pode virar a regra. E aqui virou a regra, no Brasil virou a regra. Ministra Denise, eu tenho está querendo mudar. Algumas participações que eu gostaria de deixar o nosso abraço para Benedito Colombo, de Curitiba, Eneldi Vasconcelos, lá do Ceará, Francisco, lá do Guarujá, São Paulo, Hugo Feitosa, de João Pessoa, lá vizinha da sua Campina Grande, digamos assim, lá na Paraíba, Luciano de Jesus, de Cuiabá, e Almir Souza. E algumas outras manifestações aqui. Luciano Francisco, aqui de Goiânia, perto, diz: o ministro falou que é importante ressaltar que melhorou muito a situação da população que saiu da linha de pobreza. Isso foi conquistado de que forma? Ele pergunta. Não foi só assistencialismo, sem nenhum progresso real? Ou seja, ele faz uma alusão aí ao Bolsa Família, uma ligação do Bolsa Família com o avanço do país. Isso aconteceu de fato ou só foi o Bolsa Família? Eu acho que o que foi que o governo decidiu? Aí cada governo, governar é fazer escolhas. O governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, fez escolhas. Tem gente que defendia, vamos primeiro crescer o bolo para depois repartir. Isso pode estar certo? Pode. Depende do ponto de vista que se olha. É bom olhar do ponto de vista do brasileiro que está lá passando fome. Só quem sabe o que é passar fome é quem passa fome. Então, do ponto de vista da grande maioria da população brasileira que estava excluída, eu acho que nós avançamos nas duas direções, avançando no crescimento do país, um país que ficou mais rico, mas que dividiu essa riqueza com aqueles que mais precisavam. E essa foi uma grande diferença de postura de governo. Eu acho que foi uma decisão acertada, porque nós estamos crescendo. Quer dizer, à medida que eu tiro um brasileiro que tinha um patamar, e é bom lembrar que o processo também do Bolsa Família, já que fizemos menção a ele, ele também é um processo transitório. Eu conheço muitos brasileiros que já saíram do Bolsa Família,
É um movimento migratório, é um movimento que você transita e que vai gerando novas oportunidades. É aquilo que eu dizia, é o brasileiro que estava num momento de sua vida que conquistou alguns sonhos, passou a conquistar novos sonhos, que tem novos desafios. Acho que nós, como pessoas, somos movidos pelos sonhos. E isso aconteceu no Brasil e está acontecendo. Então, acho que foi importante o Bolsa Família. E aí, se alguém entenda como um projeto assistencialista, na verdade, ele foi um projeto de inclusão social que ajudou também a nossa economia, porque isso gerou distribuição de renda, e que também ajudou a incluir o brasileiro que estava ali excluído e que passou a ter novas oportunidades. Quem sabe muitos desses brasileiros já não estão sendo esses brasileiros que estão pleiteando novas demandas, novos sonhos que tem pela frente. Bom, ministro, nós vamos pedir mais um intervalo. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Voltamos daqui a pouco para o último bloco. Ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas para 0 Operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter que aparece aí na sua telinha, @DeniRotenburg. Voltamos já. Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Ministro, recentemente a presidente Dilma Rousseff lançou o programa Minha Casa Melhor, que tem o Minha Casa Minha Vida. Primeiro era para a própria residência, obviamente, e agora vem aí o Casa Melhor, que é para mobiliar essa casa e colocar eletrodomésticos. Como é que já está funcionando? Como é que está funcionando esse programa? Como é que as pessoas podem ter acesso a esses recursos? O programa já está funcionando. Nós já tivemos até domingo cerca de 12 mil contratos de financiamento. Né, em torno os contratos são feitos direto com a pessoa, feitos pelo município? Como é Não. Esse é um programa, você descreveu muito bem, voltado para o público do Minha Casa Minha Vida. Na verdade, uma linha de financiamento com juros subsidiados. Os juros, você hoje vai comprar um eletrodoméstico, por mês você paga, não sei, a taxa anual é uma taxa muito expressiva, né, de juros. Nesse programa Minha Casa Melhor, a taxa é de 5% ao ano. Então, juros fixos ao ano, 5%, com até 48 meses para pagamento. Nós temos lá um descritivo dos produtos que podem ser comprados, e aí eles são, vou dizer alguns, geladeira, máquina de lavar roupa automática, fogão de até 5 bocas, microcomputador, que pode ser laptop, enfim, e geladeira, não sei se já falei da geladeira. Falou. E televisão de HD, que também está lá prevista, além de cama de solteiro, cama de casal, com colchão, sem colchão, sofá, guarda-roupa. Agora, ministro, não é benefício demais? Não é muita coisa? E não estimula demais o consumo no momento em que a inflação está começando a pegar aí? Não é uma coisa que pode acelerar o processo inflacionário? E a inadimplência está crescendo também, os números mostram. Do ponto de vista do programa, primeiro que esse programa ele é diluído, porque ele é feito para as pessoas que recebem o imóvel. Ou seja, aqueles brasileiros que recebem o imóvel têm acesso a esse programa. Então, eles podem... É bom também frisar que existe um limite de crédito no valor de até R$5 mil por família. Então, nós temos hoje cerca de 1.200.000 moradias entregues no Minha Casa Minha Vida. Então, a princípio, são esses os brasileiros que podem utilizar esse crédito. O cartão que você recebe, um cartão, tipo aquele cartão que você carrega o valor lá, você vai na loja credenciada, são 13 mil lojas espalhadas no Brasil, e você, naquela loja credenciada, você faz a compra. Na hora que eu contrato o meu crédito, ou seja, eu sou beneficiário, vou lá, quero comprar,
Eu não preciso ter o crédito até 5 mil, eu posso comprar, se eu quero só uma geladeira, está lá o valor máximo da geladeira, acho que é R$ 1.400. Então você vai lá e contrata R$ 1.400. Então você tem um ano para utilizar esse crédito contratado, ou seja, o meu cartão fica carregado ali com aquele valor durante o período de um ano. Então, na verdade, nós também estamos estimulando a educação financeira, ou seja, que as pessoas possam lidar com essa questão. Tem um ponto muito importante, que é a inserção de muitos desses brasileiros que não têm acesso ao crédito. Então, essa é uma oportunidade também para muitos brasileiros que estão fora do crédito, ou seja, ficar fora da mão estão rejeitados. Então, essas pessoas vão estar também tendo acesso a esse crédito. E um ponto que é importante, você falou na questão da inadimplência, é que para se ter acesso ao programa, você tem que estar adimplente com as prestações do Minha Casa Minha Vida. Então, é também outro fator de equilíbrio do ponto de vista do programa. Tem uma outra pergunta aqui que é importante. O senhor falou em 90 mil obras e Emilson Costa, do Rio de Janeiro, ele quer saber se há recursos suficientes para custear essas obras. Sim, nós hoje só podemos contratar, Denise, as obras com o recurso orçamentário e financeiro garantido. Você não tem como fazer uma operação hoje. E aí nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que é muito rígida e nós trabalhamos, a obra que existe, ela necessariamente tem o recurso orçamentário e financeiro garantido para a sua execução. Ministro, quais são os números do Minha Casa Minha Vida hoje? O governo tem conseguido entregar as casas que prometeu? Nós temos números que são motivos, eu diria, de satisfação do ponto de vista de a gente ver que é uma política pública que funciona. Eu até complementaria, os prefeitos estão ajudando? Tem contrapartida das prefeituras, né? Nem todas são bases, são oposição, aí fica aquela ciumeira. Não, nós trabalhamos de forma indistinta, é importante, inclusive, foi bom, Leandro, você colocar isso, porque nós temos uma relação indistinta, ou seja, nós trabalhamos com PSDB, DEM, não existe a sopa de letrinhas toda do programa partidário do país, né? Nós não temos a relação, ela se dá de forma institucional com os municípios, mas visa, e toda a nossa política é construída na relação direta com o beneficiário final. Então nós temos um cadastro que ali tem o destinatário final daquela produção habitacional, da construção daquela moradia. E nós hoje temos números que são números importantes do ponto de vista de um programa habitacional no país, né? Nós temos no Minha Casa Minha Vida já hoje entregues, eu já tinha falado, 1.200.000 moradias. E contratadas? Nós temos contratadas hoje mais cerca de 1.400.000 unidades contratadas. E vamos ter ao final de 2014 3.750.000 unidades, que é a nossa meta de contratação com todo o programa, ou seja... Isso tem se concentrado nas capitais ou nos rincões também, no interior? Não, nós temos programas que vai só, por exemplo, nós temos um programa que é voltado para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? Que tem atendido todo o país. Nós temos hoje Minha Casa Minha Vida presente praticamente em todos os municípios brasileiros, se não em todos. Eu acho que temos em todos, inclusive. O telespectador quer saber aqui também sobre a questão da manutenção. Há recursos para construção, mas aí constrói e depois acaba abandonado lá. Quem é que vai ficar cuidando dessas casas depois que já tiver tudo entregue e construído bonitinho? Nós temos no caso, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Nós temos um prazo aí importante, que é por isso que cada programa a gente vai aperfeiçoando. Nós temos um programa que é do pós-uso. Então, por um período, hoje 6 meses a 1 ano, a gente quer ampliar isso 1 ano até 2, estamos discutindo isso. Para o quê? Para a preparação das famílias, sobretudo dos condomínios, nós estamos falando, né? Para que as famílias possam ter ali a preparação, a função social, inclusive, do convívio em agrupamento, né? Em um condomínio, e isso tudo nós estamos trabalhando já dentro do programa. Nesse primeiro instante, são recursos que são aportados
por nós, pelo governo federal, dentro do programa. Evidentemente que aí os empreendimentos vão ter que se emancipar, né? As pessoas vão, depois de um tempo, ter a convivência e se preparar para o regime de condomínio, que é aquilo que nós estamos trabalhando no pós-uso. Foi muito boa essa pergunta, porque essa é a grande preocupação hoje que nós temos no Ministério das Cidades. O governo federal está muito focado nisso, é uma grande preocupação da presidenta, é o que a gente chama pós-uso, né? É esse momento em que as pessoas recebem e vão morar no empreendimento e que precisam, notadamente, ter esse período de adaptação para depois a emancipação, que é o que a gente chama do empreendimento. Eu queria entrar na questão política. Paulo Brito, até lá de Campina Grande, lembra muito bem aqui que o senhor é político e ele quer saber se o senhor tem a pretensão de se candidatar a governador da Paraíba, uma vez que ele cita aqui que o senhor seria, inclusive, o candidato a presidente Dilma Rousseff, é verdade? Olha, esse é um ano, eu mandar um abraço aqui para a nossa Campina Grande, né, para toda a Paraíba, aproveitar essa oportunidade e a audiência de vocês, de dar um abraço a todos os paraibanos, a nossa Campina Grande. Dizer o seguinte, eu acho que esse é um momento, e aí eu acho que nós tivemos um pouco de, assim, uma antecipação muito grande do processo eleitoral. E acho que isso antecipou tanto esse debate que traz, na minha opinião, isso é um debate que não ajuda o país do ponto de vista do avanço nas conquistas que o Brasil precisa. E eu me foquei muito esse ano de 2013 e 2012 também, evidentemente, em ter dedicação total a esse grande desafio que é tocar um ministério tão grande, com tantos programas importantes, com tantas áreas importantes. A gente aqui falou de Minha Casa Minha Vida, de saneamento, de mobilidade urbana, poderíamos falar ainda de acessibilidade, de programas de reordenação fundiária, poderíamos falar aqui de trânsito, temos N de outros programas que o Ministério também tem essa responsabilidade, e por isso que eu tenho focado no nosso trabalho, nos grandes desafios que nós temos para vencer. Então, a questão de 2014, nós vamos trabalhar em 2014. Eu estou realmente muito focado nesse trabalho e essa agenda política nós vamos deixar para 2014. Ministro Denise, eu só gostaria de deixar o nosso abraço para os telespectadores Edivaldo Silva, de Barra Bonita, São Paulo, Gerlândio Diniz, Caio Almeida, Aguinaldo Delatorre e José Cardoso, lá de Vilhena, Rondônia. O Flávio Panta, da Paraíba, diz: gostaria de parabenizar o ministro pela sua participação na entrevista aqui na Rede Vida. O Rafael, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele concorda com o senhor a respeito das obras do governo federal. Ele diz que nos últimos 30 anos não viu obra nenhuma por lá e agora, de 2 anos para cá, está vendo duplicação, provavelmente de estrada, né, entre Pelotas e Rio Grande. E parabenizo o senhor pelo trabalho, embora não seja a sua área aqui, provavelmente, né, que deve ser o DENIT, mas ele falou que gostou da entrevista e está acompanhando aqui o anúncio das obras do Ministério das Cidades. O Wellington Santana, lá de Arco Verde, Pernambuco, diz o seguinte: nós estamos encerrando o programa já, infelizmente, estamos avisando aqui no ponto, temos 2 minutos, Denise. Eles voltaram aqui, o padre Dudu e o Wellington Santana perguntaram sobre os movimentos sociais, aí, as mobilizações sociais. E eu queria aproveitar também, só para acrescentar, não podemos deixar de falar, obviamente, na Jornada Mundial da Juventude. O Rio de Janeiro tem alguma, o Ministério das Cidades tem alguma programação especial ou alguma obra especial que falta entregar no sentido de auxiliar essa mobilização no Rio de Janeiro? Só para complementar, então, Denise, ministro, o Wellington diz que essas mobilizações começaram com os indígenas, segundo ele, que os indígenas sofreram muito, e o padre Dudu pergunta se há alguma motivação política. Enfim, para a gente compactar tudo nessas respostas. Com relação à Jornada Mundial, nós temos inúmeras obras no Rio de Janeiro, em parceria tanto com a Prefeitura quanto com o Governo do Estado, que estarão também contribuindo para esse e outros eventos que a cidade irá receber. Mas vão ficar prontos para sair menos? Não existe assim obra específica, né, com esse fim. Tá. Mas tem assim, nós temos a Transolímpica, temos a Transcarioca que está em obra, temos a
o BRT Transbrasil, que foi também agora liberado, temos o VLT do Porto Maravilha, temos o teleférico do Morro da Providência, estivemos na Rocinha também, lançando a segunda etapa do PAC, já foi praticamente concluída a primeira etapa do PAC na Rocinha, vamos ter teleférico também na Rocinha. São muitas obras que temos em parceria no Rio, vou aqui apressar para não comprometer. Então, com relação a isso, nós estamos cumprindo todo esse calendário e queremos avançar muito nessa questão dos investimentos. Com relação a esses movimentos, eu acho se há motivação partidária. Motivação partidária, eu não sei se há, não posso aqui afirmar se há ou se não há. Eu espero que a motivação seja uma motivação que possa ajudar o nosso país. Esse eu acho que é o sentimento de todo brasileiro. Se nós sairmos daí com uma pauta que possa ser transformadora do ponto de vista da estrutura do nosso país, vai ser muito positivo para o Brasil como um todo. Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, foi nosso convidado hoje no Frente a Frente. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui nos prestigiar, ministro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mandando um grande abraço a todos os brasileiros, agradecendo a você, Leandro, a você, Denise, e dizer que é uma alegria muito grande poder participar de um debate que eu acho que ajuda essa discussão do nosso país. Muito obrigado. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, ministro. E boa noite para você que nos assistiu. Até o próximo Frente a Frente na terça que vem.